Brasil, as votações para a escolha de quem vai ocupar cargos públicos acontecem a cada 2 anos. Chamada de festa cívica, a eleição é um processo que começa bem antes de o eleitor depositar o voto na urna eletrônica. Para que tudo dê certo nesse momento, vários órgãos públicos precisam cumprir atribuições que estão previstas em lei. Você sabe o que dessa parte cabe ao Ministério Público? Como fiscal da lei, o Ministério Público tem o dever de assegurar que partidos e candidatos cumpram as normas estabelecidas para regular aquela eleição. Muita gente não sabe, mas estratégias comuns usadas em várias disputas hoje já não são mais permitidas. É o caso de outdoors, showmícios e até pinturas de muros, que no passado eram importantes ferramentas de propaganda eleitoral e hoje são proibidas. O trabalho do MP eleitoral, ao fazer essa fiscalização, é garantir que não haja abusos e que a disputa entre todos os candidatos seja equilibrada. Para entender como essa atuação funciona na prática, é importante saber que o Ministério Público Eleitoral não existe de forma concreta em um prédio público, por exemplo. O que a Constituição Federal previu foi a função eleitoral, que é exercida de forma compartilhada em todo o país por membros e servidores, tanto do Ministério Público Estadual quanto do Ministério Público Federal. Estamos falando de uma grande quantidade de pessoas. Nesse ano de 2022, por exemplo, a estimativa é que sejam mais de 150 procuradores do Ministério Público Federal e cerca de 4.500 promotores do Ministério Público Estadual, que tem um apoio operacional de quase 5.000 servidores. O trabalho de fiscalização inclui várias frentes e todas as etapas do processo: inscrição dos eleitores, convenções partidárias, registro de candidaturas, campanhas, propaganda eleitoral, votação, diplomação dos eleitos. Outra frente de atuação acontece perante todas as instâncias do Judiciário. E, nesse caso, o trabalho costuma ocorrer também fora do período de eleição. Em algumas situações, o MP eleitoral é quem propõe a ação, ou seja, é parte do processo. Em outras, atua como fiscal da lei, apresentando parecer sobre a matéria discutida. A função de Procurador-Geral Eleitoral é exercida pelo Procurador-Geral da República. É ele quem indica membros da instituição para atuarem no TSE e nos tribunais regionais eleitorais e que aponta as diretrizes gerais do trabalho. Em 2022, por exemplo, uma das prioridades é combater a violência política de gênero, tarefa destinada a um GT criado ainda no ano passado. O GENAF, Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral, é outra frente de atuação que tem abrangência nacional. Entre as ações já implementadas estão o envio de orientações a membros e servidores para fiscalizarem a inclusão de recursos de acessibilidade na propaganda eleitoral e a garantia de acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nas sessões eleitorais. Abuso de poder, a compra de voto é sempre nosso foco, porque a compra de votos descaracteriza a eleição e quebra a isonomia entre os candidatos. Então, abuso de poder político para os que estão no cargo e abuso de poder econômico para aqueles que compram, entre aspas, votos. Esse é um foco importantíssimo. Propaganda, como sempre, há por vezes um exagero aqui ou acolá, mas que é corrigido pelos colegas rapidamente, até por causa dos auxiliares. E temos, como sempre, o maior desafio, que é a fake news. É um assunto delicado, mas eu costumo dizer que inverdades se combate com verdades. Para tornar o trabalho ainda mais eficiente, o MP eleitoral também atua de forma coordenada com outros órgãos públicos. Neste ano, foram várias parcerias com o Tribunal Superior Eleitoral, a Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral, o Conselho Nacional do Ministério Público e outras instituições. Um dos destaques dessa ação coordenada tem sido o combate à desinformação. Mas todo o trabalho tem o propósito de juntar forças para
para vencer o desafio de garantir eleições justas, equilibradas e que reflitam a vontade do eleitor nas urnas. Trabalho não só de participar das investigações e ações penais eleitorais típicas, mas o seu maior papel nas eleições é garantir que haja igualdade de oportunidade de todos os candidatos e partidos, que a eleição seja limpa, que haja lisura da eleição, sem nenhum tipo de abuso, sem clientelismos, sem fisiologismos, sem compra de votos, sem qualquer elemento externo que viole a consciência e a vontade livre do cidadão.